noite, o primeiro-ministro Patrício Trovoada foi hoje ao Palácio do Povo a convite do presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Depois de uma conversa de mais de uma hora, o chefe do governo à imprensa. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas também foi hoje chamado ao Palácio do Povo. Assuntos relacionados com a atual situação política foi o objetivo do encontro entre o Presidente da República e o Brigadeiro Filisberto Maria II. Face à situação política que o país vive atualmente, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Filisberto Maria II, foi recebido esta tarde pelo chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Manuel Pinto da Costa. O nosso país, como sabe, vive uma situação não digo difícil, mas é uma situação a qual temos que, nós como militares e sobretudo a responsável das Forças Armadas, temos que estar informado, sobretudo pela entidade máxima do país, o evoluir da situação. É assim que o Sr. Presidente da República, o Comando Supremo das Forças Armadas, quis encontrar com o chefe de Estado-Maior para saber, portanto, como estão os militares, nesse caso, os militares. E nós, tranquilos. Exatamente, estão tranquilos, e eu digo ao Sr. Presidente que estamos tranquilos. E estamos a acompanhar atentamente a situação e que o militar não tem nada a ver com a política, somos partidário, portanto, cada um tem a sua missão e o militar tem a sua missão, que é a defesa dessa soberania. O Partido Ação Democrática Independente apelou hoje à população para endurecer a luta pela realização das eleições antecipadas e contra a ditadura do passado. A direção do partido ADI, bem como a sua comissão política, vem desta forma agradecer e felicitar os seus militantes, simpatizantes, assim como toda a população em geral, pela mega manifestação de ontem sob o lema "O poder pertence ao povo e exigimos eleições antecipadas". Agradecer ainda a todos aqueles que ontem ficaram à berma da estrada à espera de transporte e não puderam tomar parte na referida manifestação. Isso porque no país não existem iaces suficientes para transportar ao mesmo tempo todas as pessoas que queriam vir à manifestação. Mas informamos que essas mesmas manifestações vão continuar agora em todos os distritos, de modo que todos possam participar nessa exigência do direito do povo, que é eleições antecipadas. O ADI felicita também o Comando-Geral da Polícia Nacional pela forma responsável, profissional e isenta como acompanhou a referida manifestação, salvaguardando a integridade física dos manifestantes, da população que assistia, bem como o bem público e privado em geral. A direção do ADI apela ainda a toda a população santomense para não desistirem de lutar pelos seus direitos e os seus interesses com todas as suas forças, com todos os seus meios legais e democráticos à sua disposição, bem como tudo fazerem para não deixar regressar ao país o partido único, a ditadura de uma minoria como no passado, e que o ADI não irá abandonar o povo nessa luta, estará sempre ao lado do povo
custe o que custar. O ADI avisa ainda aqueles que querem assaltar o poder sem consultar o povo de que, se insistirem nessa intenção, a luta vai continuar cada vez mais longa e mais intensa, porque essa luta deixou de ser só do ADI e passou a ser a luta do povo de São Tomé e Príncipe, como ontem se assistiu. Para falar da situação política reinante no país, encontra-se comigo em estúdios o Ministro do Plano e Desenvolvimento, Agostinho Fernandes, jurista de profissão. Boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite. Como descreve o atual momento político que se vive no país? Bom, eu acho que é um momento um tanto quanto difícil, mas não há dificuldades que não se consiga ultrapassar. Mas eu acho também que é um momento que nos permite, acima de tudo, a partir dos vários erros que vamos cometendo, tirar as melhores lições para que o futuro seja diferente do presente. Na sua opinião, o estado atual das coisas é consequência de uma série de problemas que se vêm arrastando? Sim, é uma consequência, desde logo, de uma tendência um tanto quanto, digamos, individualista e oportunista de algumas pessoas, mas o que temos hoje é o que temos, precisamos é sair da situação em que nós estamos. E a minha presença aqui é mais do que falar da situação política, é falar da questão jurídica e explicar aos santomenses para que todos possam perceber, não apenas aqueles que tenham algum entendimento da lei, mas todos os santomenses perceber o que é que se passou concretamente nos últimos dias. De certeza que muitos santomenses se questionam de que lado é que está a razão. Nomeadamente na Assembleia Nacional. Precisamente. Na Assembleia Nacional aconteceram basicamente três coisas que é preciso explicar juridicamente para que as pessoas possam saber de facto se as coisas foram feitas de acordo com a lei ou se elas foram feitas à margem da lei. A minha opinião da análise jurídica que eu faço da situação, todo este processo está ferido de inúmeros vícios que eu vou passar a explicar. A primeira questão tem a ver com a convocatória desta sessão plenária do dia 28 de novembro e a questão da presidência da plenária. Relativamente à convocatória, ela padece, desde logo, de um vício de competência. Quer dizer que quem convocou a plenária não está autorizada a convocar a plenária. De acordo com o regimento da Assembleia Nacional, só pode convocar a plenária o presidente da Assembleia Nacional. 28 deputados, como se quis fazer com este documento, não estão autorizados a convocar a plenária. Mesmo sendo eles, já na plenária, a maioria, mas não têm poderes para convocar a plenária. Este é o primeiro vício. Quer dizer que há uma irregularidade da convocatória. Depois, há um segundo problema, que é o problema da própria presidência da sessão do dia 28. A questão que se coloca é, pode ou não o deputado Albertino Bragança presidir esta sessão? Fala-se aqui em deputado mais velho. Deputado mais velho. O argumento que se utiliza é o argumento do deputado mais velho. O que nós dizemos é o seguinte: se a sessão tivesse sido regularmente convocada, dentro da plenária, caso o presidente estivesse ausente e os vice-presidentes estivessem ausentes, ia-se então saber quem é o deputado mais velho na sala, e este deputado mais velho, sim, tinha que presidir a sessão. Aí a questão que se coloca é a questão da própria regularidade da convocatória. Como a sessão não foi corretamente convocada, logo nem sequer coloca essa questão da presidência, porque o deputado efetivamente mais velho da Assembleia Nacional não é o doutor Albertino Bragança, é o deputado Manuel Narciso, da bancada do ADI. Quer dizer que, se ele tivesse sido regularmente convocado, e se estivesse na sala, seria ele a presidir a sessão e não o doutor Albertino Bragança. Mas mais grave do que isso
é que o entendimento que se teve de deputado mais velho não aconteceu no dia 28, aconteceu antes. Desde o dia 27, o Albertino Bragança já se comportava como o deputado mais velho, na medida em que é ele, no dia 27, que convoca o primeiro-ministro para a Assembleia. Quando, volto a repetir, a questão do deputado mais idoso, que consta do regimento da Assembleia, só se coloca já na plenária. Quando se está na sala de reuniões, verifica se o presidente faltou, se os vice-presidentes faltaram. Se não está nem o presidente, nem o vice-presidente, o segundo, então aí sim coloca-se a questão do deputado mais velho. Portanto, por um lado, houve vícios da própria convocatória que estão completamente à margem da lei, porque a lei diz claramente: compete ao presidente da Assembleia Nacional marcar as reuniões plenárias e fixar a ordem do dia. Este é o primeiro problema, portanto, o primeiro vício. Quer dizer que, se a sessão foi regularmente convocada, se ela foi presidida por alguém que não é o deputado mais velho, foi o deputado mais velho na sala, mas... Portanto, na opinião do governo... Não é opinião do governo. Espera que eu explique. Esse é o primeiro problema, é o problema da convocatória. O segundo problema é o problema da própria candidatura e do processo eleitoral. O deputado Alcino Pinto apresentou a sua candidatura à presidência da Assembleia Nacional no dia 26 de novembro, quando a convocatória para marcação do ato de eleição do presidente foi feita no dia 27. Pergunta-se, como é que alguém que recebe uma convocatória da vice-secretária no dia 27 pode apresentar a sua candidatura no dia 26? Esta é a primeira questão. Mas mais do que isso, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional, todos os deputados têm direito de apresentar a sua candidatura e precisam, no mínimo, de 2 dias antes da data da eleição para poderem apresentar a sua candidatura. Ora, como é que se convoca as pessoas no dia 27 a dizer que a eleição vai ser feita no dia 28 e quer-se que elas apresentem a candidatura 2 dias antes da data? Quer dizer que quem foi convocado no dia 27 tinha que apresentar a sua candidatura no dia 26. Por outras palavras, ninguém podia validamente apresentar candidatura a essa eleição. Foi convocada no dia 27 para ser realizada no dia 28. Quer dizer que não se respeitou aquilo que diz o artigo 25 do regimento. As candidaturas são apresentadas ao presidente em exercício até 2 dias antes da data marcada para a eleição. Este é, portanto, o segundo problema. Quer dizer que nenhuma candidatura a essa eleição podia ser válida porque não houve tempo material para qualquer deputado poder apresentar a sua candidatura, mas mais grave do que isso, e que é incompreensível, é como é que alguém que é notificado no dia 27 a dizer que no dia 28 vai haver uma eleição, já pode ter apresentado a sua candidatura no dia 26. Portanto, isso é um vício do ato eleitoral que torna claramente o ato completamente nulo. A terceira questão tem a ver com a questão da moção de censura. Ainda que nós admitíssemos que essa sessão do dia 28 fosse uma sessão válida, ela não é válida porque ela foi irregularmente convocada. Ainda que admitíssemos que ela fosse uma sessão válida, o governo tem o direito regimentalmente previsto de estar no debate da moção de censura. E o primeiro-ministro tem o direito de intervir. Como é que o governo pode estar presente quando ele é convocado por um deputado? Quem convocou o governo a estar presente não é o presidente da Assembleia Nacional, é o senhor Albertino Homem Sequeira Bragança. O senhor Albertino Homem Sequeira Bragança não está investido de nenhum poder para convocar. O argumento de que é o deputado mais velho, eu volto a repetir, esse argumento só é válido no dia 28, não é válido no dia 27. Porque no dia 28, na sala de reunião, é que se vai aferir quem é o deputado mais velho. Antes do dia 28, tem que ser o presidente ou os vice-presidentes a convocarem o governo para poder estar presente na sessão. E é preciso esclarecer que, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional, o presidente da Assembleia Nacional tem poderes quanto à plenária e tem poderes quanto aos outros órgãos. Relativamente aos poderes quanto aos outros órgãos, esse poder não pode ser exercido por nenhum deputado mais velho, porque é um poder que ele exerce fora da sala da plenária. A questão do deputado mais velho só se coloca dentro da sala, quer dizer que só podia ter sido colocada no dia 28. Logo, quem é que notificou o governo a estar presente
na sessão de debate da moção de censura, em que ele tinha o direito de estar presente. Portanto, esta convocatória do Sr. Albertino Bragança podia ser de qualquer outro deputado. E, como é óbvio, estamos a falar de órgãos de soberania. E na relação entre órgãos de soberania não é possível cada um fazer aquilo que quer. O regimento é claro, tem de ser o presidente a poder convocar um outro órgão de soberania para estar presente no ato. Não foi o que aconteceu. Logo, o governo não podia estar presente porque foi completamente e invalidamente convocado por quem não tem nenhuma autoridade no dia 27 para convocar o governo. Daí que, a própria sessão plenária do dia 28 é uma sessão nula porque ela foi irregularmente convocada. 2, o ato de eleição do senhor deputado Alcino Pinto é um ato nulo porque foi um ato viciado na medida em que ele apresentou a candidatura antes de receber a convocatória em que se marcava a data. Foi que se convocou-se no dia 27, ele já tinha apresentado no dia 26. Foi daí a razão, aliás, pela qual ele foi o único candidato e teve 100% dos votos expressos. Numa eleição democrática, num órgão plural como a Assembleia Nacional, todos os deputados têm que ter o direito de poder apresentar a sua candidatura. Por isso é que a lei diz que, quando há renúncia do presidente, tem-se até 15 dias para realizar a eleição, para que cada deputado possa organizar o apoio à sua candidatura. Agora, eu não conheço, em lado nenhum do mundo, onde marca-se uma eleição para amanhã e quer-se que as pessoas candidatam-se 2 dias antes. Daí que, com devido respeito pela inteligência das pessoas, eu fico muito preocupado, porque esses vícios graves estão a acontecer na Casa Parlamentar, no mais alto órgão legislativo da nação, onde em nenhuma circunstância podia-se violar clamorosamente a lei. Pior é que esta violação põe em causa não só o Estado de Direito, mas põe em causa o equilíbrio democrático. Por quê? Porque temos um ato completamente nulo que visa pôr em causa a existência legal de um outro órgão de soberania. Como é que 29 deputados que não têm poderes para convocar uma sessão, convocam uma sessão? Como é que um indivíduo que diz ser o deputado mais velho, questão que se afere no próprio dia da sessão, no dia anterior convoca o primeiro-ministro para estar na Assembleia? Como é que tudo isto é válido? Senhor Ministro, o Primeiro-Ministro foi hoje recebido pelo Presidente da República. Enquanto membro da direção do ADI, pode-nos adiantar o que é que terá sido tratado neste encontro? Como pode imaginar, esse é um encontro, portanto, ao mais alto nível entre 2 órgãos de soberania. Até o presente momento, eu não tenho qualquer espécie de informação sobre o que se passou naquele encontro. Mas eu acredito, como todos os santomenses, que foi um encontro no intuito de se encontrar, digamos, uma solução, digamos, a mais airosa para sair-se desta crise, que é uma crise, é preciso repetir, é uma crise parlamentar. Esta crise não é uma crise do governo. O governo está aqui por tabela, porque o Parlamento invalidamente aprovou uma moção de censura contra o governo. Senão o governo não tem absolutamente nada a ver com isso. Não há nenhum membro do governo que abandonou o governo. Há 26 deputados da Assembleia Nacional que abandonaram a Assembleia Nacional e 29 acharam-se no direito, e aí é preciso explicar uma coisa, há uma confusão que está a ser feita entre competência e quórum. Quando a lei diz que 29 deputados podem deliberar, isto significa que a sessão está validamente convocada, eles estão presentes. Outros faltaram, sim, eles podem deliberar. E aquilo que eles aprovam é válido. Mas eles não têm o direito, não têm a competência, que é uma competência expressa do Presidente, de convocar a Assembleia. E, na sua opinião, o fato do ADI ter suspendido os 26 deputados, terá sido essa a melhor atitude? Bom, isto é uma atitude do partido. Eu não estou cá enquanto dirigente do partido, eu estou cá enquanto jurista. Os dirigentes do partido saberão melhor apreciar essa situação, que é uma situação meramente política. Como jurista que é, pode-nos dar a sua opinião em relação a esse assunto? Não, esta não é uma questão jurídica. A questão do ADI suspender a sua participação é uma questão política, uma vez que todos nós verificamos aquilo que aconteceu na Assembleia Nacional. Há uma situação, digamos, de alguma turbulência que impede uma convivência sã no seio da Assembleia Nacional. O ADI entendeu que devia suspender os seus deputados, mas isto não significa abandono da Assembleia Nacional, significa que suspende a sua participação no trabalho da Assembleia Nacional até a clarificação. O que é preciso voltar a frisar é que 29 deputados podem deliberar na Assembleia Nacional.
de acordo com o regimento, podem deliberar. Mas para que eles possam deliberar, que é uma questão de reunião, esta reunião tem que ser validamente convocada. E eu vou dar um exemplo para que as pessoas possam melhor perceber. Em todos os órgãos colegiais, a questão da convocatória é uma questão essencial. Por quê? Porque eu faço parte de um colégio, se há uma reunião do colégio, eu tenho que ser convocado, eu não posso ouvir na rua. E tem que ser convocado da forma adequada. Nos termos do regimento, tem que ser por escrito e com 48 horas de antecedência. E se nós olharmos essa convocatória que foi feita pela senhora Filomena, ela convocou no dia 27 para comparecer no dia 28. Quer dizer que ela nem sequer respeitou as 48 horas que o regimento obriga. E por que é assim? É porque, sendo um órgão colegial, todos os seus membros têm que poder estar presentes. Não têm que estar, podem faltar, mas têm que estar informados para poder estar presente. Não aconteceu isso, porque as pessoas foram informadas de um dia para o outro. Mas, mais grave do que isso, é que se obriga a que todos os membros estejam presentes, é para que eles possam saber o que é que se vai passar e eles aferirem se têm interesse ou não têm interesse em estar na sessão. Por isso é que nos órgãos colegiais, quando a convocatória é ilegal ou é irregular, o mero facto da convocatória ser irregular é uma nulidade. E essa nulidade só pode ser sanada como? Ela é irregular, não se convocou corretamente os membros, mas os membros ouviram na comunicação e foram para a Assembleia. Estão lá todos. É preciso que todos estejam lá e que nenhum diga que a sessão não pode ocorrer. Significa que, num órgão colegial, primeiro tem que se convocar corretamente. Se não se convoca corretamente, a única forma de sanar essa irregularidade é toda a gente estar presente e ninguém dizer que a reunião não deve se desenrolar. Porque basta um membro do órgão disser eu não fui corretamente convocado, logo a reunião não pode realizar, todas as deliberações tidas nessa reunião são automaticamente nulas. Especula-se muito sobre a realização de um Conselho de Estado amanhã, convocado pelo Presidente da República. O que é que o Governo e a ADI esperam deste encontro? Bom, eu acho desde logo que há uma primeira questão que eu, enquanto jurista, espero com expectativa, sabe-se que o Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente em que também toma parte o Presidente da Assembleia Nacional. Ora, face a um processo completamente viciado de eleição de um Presidente da Assembleia Nacional, que é o segundo órgão de soberania do Estado, o Presidente da Assembleia Nacional é a segunda figura do Estado. Perante um processo completamente ilegal, primeiro, como eu disse já, convoca-se hoje para eleger amanhã. Não se dá a oportunidade a outros deputados de apresentar a sua candidatura. Aquele que candidata um dia antes de ser convocado para candidatar. Eu não sei como é que nós vamos poder ter esse Presidente da Assembleia Nacional numa reunião do Conselho de Estado. E isso preocupa-me por quê? Porque nós não estamos a falar de reuniões de sociedades comerciais. Estamos a falar de reuniões ligadas a órgãos de soberania. Órgãos cujos poderes resultam da Constituição da República ou de leis com valor reforçado por remessa da própria Constituição. Daí que são matérias em que não se pode brincar. Se alguém pode ser Presidente da Assembleia Nacional nessas condições, eu acho que a República está muito, muito, muito mal. A realização deste Conselho de Estado é sinal de que o Presidente provavelmente não quer automaticamente validar a decisão da saída da última reunião da Assembleia Nacional, que votou a moção de censura contra o Governo. Eu acho que sim, quer dizer, com devido respeito pela decisão do Presidente, eu não posso antecipar a decisão do Presidente, mas eu sei que a Presidência tem 3 juristas de grande valor, de incontestável valor na nossa praça. Eu acredito que, se eles conhecem esses documentos, eles terão necessariamente assessorado o Presidente no sentido de não avançar por esse caminho. Até porque eu acredito piamente que o recurso interposto pelos deputados da ADI ao Tribunal Constitucional no sentido de se anular este ato, este processo eleitoral completamente viciado, deve, de facto, obrigar-nos a alguma cautela. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, que o Presidente da República decida, na base dessa alegada moção de censura, demitir o governo. E amanhã vem o Tribunal Constitucional dizer que a sessão foi inválida, a eleição do Presidente foi inválida, por causa desses vícios que eu aqui enumerei, a moção de censura, por conseguinte, não tinha razão de ser. Daí que eu acho que, se o Presidente não assinou, portanto, o despacho até hoje, é porque, efetivamente,
há, digamos, algum cuidado na apreciação dessa questão que é de extremamente de importância, e esta questão que tem contornos jurídicos, na minha perspectiva simples, eu acho que qualquer jurista facilmente perceberá essa questão, mas nada melhor do que várias cabeças a pensar do que só uma. Daí que a convocação do Conselho de Estado, na minha perspectiva, é uma boa diligência de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. O Governo tem a sua posição. No entanto, o ADI também. A verdade é que o Presidente da Assembleia pediu a sua demissão e, inclusive, entregou a pasta ao atual Presidente da Assembleia Nacional, Alcindo Pinto. Portanto, como é que interpreta isso? O que é que acha disso? De ele ter entregue a pasta? O Presidente da Assembleia Nacional, que apresentou a sua renúncia, a renúncia é um ato pessoal. Quer dizer que eu já não estou disposto a exercer essas funções. Se ele não está disposto a exercer essas funções, o mínimo é que ele não continue no gabinete. É o mínimo. Que seja para entregar a um alegado novo presidente, ou que seja para deixar o gabinete vago, mas ele não pode continuar no gabinete se ele renunciou a este cargo. Mas há uma questão ainda essencial nessa matéria, é a questão da própria renúncia, da efetividade da renúncia, porque só a renúncia efetivada abre lugar à vaga. O Presidente da Assembleia Nacional, o que fez? Fez uma comunicação à imprensa alegando que ele renuncia ao cargo. A questão que se coloca é se essa renúncia foi efetivada e se já estava aberta a vaga. E é preciso perceber isto. O Presidente da Assembleia renuncia no dia 26, por volta das 12 horas. O Sr. Alcindo Pinto candidata-se no dia 26, mais tarde do que às 12 horas. A vice-secretária da Assembleia notifica todos os deputados no dia 27 a dizer que vai haver uma eleição e que eles podem se candidatar. O Sr. Alcindo já tinha candidatado. No dia 28 há a sessão. A lei obriga, aqui eu volto a repetir, para se candidatar à presidência da Assembleia Nacional, nesses casos, é preciso que a candidatura seja apresentada até 2 dias antes do ato eleitoral. Quer dizer que tinha que ser até 2 dias antes do dia 28. Eu pergunto, não só a juristas, mas a qualquer santomense, como é que uma pessoa que recebe uma convocatória no dia 27 para uma eleição que vai ocorrer no dia 28 pode apresentar a sua candidatura no dia 26 ou 25? O ADI, hoje, na sua declaração política, disse que vai intensificar a luta para a realização das eleições antecipadas. Até onde estão dispostos a ir? Eu acho que o ADI, como partido, e eu, sinceramente, volto a repetir, não estou aqui na qualidade de responsável, embora seja membro da Comissão Política do ADI, o ADI, enquanto partido, e os deputados do ADI que estão na Assembleia Nacional, onde está o foco da crise, é a Assembleia Nacional por causa do abandono, consideram, portanto, que face à situação presente não há condições de governabilidade, pelo que se torna necessário clarificar o jogo político. E isso faz todo sentido. Muitas pessoas dizem, bastava o ADI procurar uma base, digamos, de apoio parlamentar. É verdade, mas quanto tempo é que dura essa base de apoio? Que garantia que se tem que esta base de apoio assegura uma legislatura? Nós já tivemos aqui em Santo Tomé e Príncipe situações em que se fez governo com toda a gente, mas ao meio do caminho teve que se desfazer por causa das questões pessoais e interesses de grupo. Daí que o que deve acontecer no nosso país para que ele tenha estabilidade é uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta que tem também os seus custos, mas mais do que termos governos a cair de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1 ano, ou 2 em 2 anos, é melhor termos governos do ADI ou da interpartidária, mas que tenham condições de cumprir o seu mandato. E eu acho que neste momento eu também não consigo compreender muito bem porque que 3 partidos juntos receiam uma eleição contra um partido. 3 partidos juntos, na minha perspectiva, têm condições de poder ganhar as eleições com maioria absoluta. Se fizer uma coligação pré-eleitoral, ganham a eleição com maioria absoluta. Então, não vejo também por que é que tem esse receio de ir às eleições. Sr. Ministro, em caso de eleições antecipadas, onde é que vamos buscar o dinheiro para pagar estas eleições? Bom, eu ouvi Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, dizer na comunicação social que a questão de meios para a realização das eleições não é propriamente um problema. E eu acho que isto é uma falsa questão, porque se nós chegarmos a 2014, temos que organizar eleições legislativas. E onde é que vamos encontrar dinheiro? Temos que ter dinheiro.
Se nós chegarmos a 2016, temos que realizar eleições presidenciais e temos que encontrar dinheiro. E tanto quanto eu saiba, temos conseguido encontrar dinheiro para cumprir regularmente os atos eleitorais que nós fazemos. É verdade que é um custo adicional que o país podia evitar, tendo em conta a necessidade de fazermos coisas muito mais importantes com o dinheiro, mas a partir do momento em que os partidos políticos da oposição, que na altura da campanha disseram todos que cada um vai sozinho e quem ganha governa, eu acho que tem que ter a responsabilidade de não alterar esta regra. Porque, e é preciso frisar isso, em democracia não existe só o poder executivo, aquele que é ocupado pelo governo ou o presidente da República. Existe também o poder legislativo, é o mais importante poder. A maioria, os 3 partidos hoje, têm nas mãos o mais importante poder, que é o poder legislativo, que é o poder de fazer as leis. Nessa perspectiva, muitas das críticas que nós vemos, por exemplo, na moção de censura, onde dizem o primeiro-ministro viaja em aviões privados, os deputados da maioria, se quiserem adotar uma lei em que os titulares dos órgãos do Estado já não podem viajar, já não possam viajar em aviões privados, podem fazer isso. Daí que isto é uma falsa questão. Na minha perspectiva, deviam utilizar melhor o poder legislativo que tem, porque o governo tem que respeitar as leis. Todas as leis que forem aprovadas pela Assembleia Nacional, e esses 29 deputados podem fazer muitas leis que o país precisa, o governo tem que acatar essas leis, sob pena de responder, digamos, por violação de leis. Ultimamente, o governo recebeu nota positiva de várias instituições internacionais na sua performance, mas, por outro lado, é várias vezes acusado de corrupção pela oposição. É verdade ou não? Eu devo dizer que as acusações da oposição são, na minha perspectiva, completamente descabidas. Pela primeira vez na história da nossa democracia, um governo consegue estar no poder 2 anos e alguns meses sem que o povo ouça um único caso de corrupção. Um único. No passado nós tivemos vários casos de corrupção. E acho que é uma atitude muito irresponsável vir à rua falar de casos de corrupção sem indicar um. Eu sou membro do governo há 2 anos. O governo é corrupto. Eu quero que na oposição as pessoas venham dizer se o ministro Agostinho Fernandes está implicado no caso STP Trading, se o ministro Agostinho Fernandes está implicado no caso GGA, se o ministro Agostinho Fernandes está implicado no caso Passeio, está implicado no caso Doca de Peixe. Eu quero que me venham dizer isso. Agora, lançar, o governo é corrupto na base de quê? Tragam provas, levem essas provas para os tribunais e eu disse isso no passado e volto a dizer. No ADI, não há um membro do governo que vai se escusar à justiça. Não há um deputado que vai se escusar à justiça. Quando algum elemento do partido da oposição apresentar uma queixa no tribunal por ato de corrupção praticada por um membro do governo ou por algum deputado da bancada da ADI, nós queremos garantir ao povo que essa pessoa, se está na Assembleia, vai sair e vai responder. Não vai se esconder na Assembleia, como temos verificado até hoje. E é isto, infelizmente, e a população, nós sabemos, ela segue as coisas, ela segue, não está a seguir hoje, ela segue as coisas há algum tempo. É preciso que, do outro lado, na minha perspectiva, em vez de estar-se a acusar as pessoas, os partidos da oposição consigam trazer credibilidade. Trazer credibilidade significa, desde logo, apresentar outras caras, apresentar outras pessoas. Eu sei que há muitos jovens nesse partido da oposição e que não têm rastro nenhum de corrupção, não têm rastro nenhum de má gestão de bens públicos. Apresentem essas caras para que o povo possa dizer aqui está uma alternativa. Infelizmente, quando a população vê, num debate de moção de censura, pessoas que, no passado, foram acusadas de N casos de corrupção, outras que até hoje têm problemas com a justiça, é óbvio que a população não pode acreditar nessas pessoas. Portanto, eu acho que o jogo político, a nível desses partidos, deve ser, na minha perspectiva, em primeiro lugar, de poder apresentar caras mais credíveis e poder apresentar alternativas à ação do governo. Porque todo este barulho que nós temos estado a ouvir ao longo dos tempos, se a população disser, ok, eu não quero mais o ADI, eu quero o MLSTP, o PCD ou outro. O que é que as pessoas têm como alternativa para escolher
um outro partido. O que é que esses partidos apresentaram? Se fosse eu faria isso, isso, isso. Eu não tenho ouvido isso. A única coisa que eu tenho ouvido é irresponsabilidade. As pessoas que vêm para a rua acusam outras pessoas porque ganha 5.000 euros, porque anda de barco à noite, porque não sei quanto, sem trazer provas para que essas pessoas possam ser chamadas à justiça e responder perante a justiça. Sr. Ministro, esta crise não poderia ter acontecido em pior momento. Muitos santomenses estão preocupados. Aproxima-se agora a quadra festiva mais importante do ano, não é? E os santomenses não sabem como vai ser o amanhã, se vamos ter eleições ou não, como é que tudo vai se passar. Que mensagem deixaria aos santomenses? A mensagem que eu devo deixar aos santomenses é de que toda crise tem em si elementos de oportunidade. Quer dizer, quando nós estamos perante uma crise, nós não devemos olhar para a crise como um drama, devemos olhar para a crise numa perspectiva de ultrapassá-la para dias melhores. E com essa crise nós aprendemos muito. Eu acho que muita gente aprendeu bastante sobre o regimento da Assembleia Nacional, aprendeu bastante sobre a própria Assembleia Nacional, e eu acho que isso vai nos ajudar a evoluir. Um primeiro ensinamento que nós tiramos dessa situação é que no nosso sistema não é possível continuarmos com um sistema de pulverização de votos entre partidos em que ninguém sai com uma maioria certa. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento é que no nosso sistema nós não podemos ter um sistema de imunidade parlamentar que impede que a justiça faça seu trabalho em relação aos malfeitores. Eu acho que, face a essas duas situações, o futuro tem que ser diferente. Daí que eu acho que os santomenses não devem entrar numa situação de desespero. Eu acredito que os órgãos com responsabilidade no nosso país hão de encontrar necessariamente uma solução para Santo Tomé e Príncipe, e eu acredito que essa solução vai ser duradoura, porque ela tem que assentar-se em dados diferentes. E eu acho que se nós fôssemos para um processo de eleição legislativa antecipada, em que por um lado nós tivéssemos o ADI e por outro lado nós tivéssemos os três partidos juntos, essa eleição ia permitir o ressurgimento de uma maioria clara para poder governar o país em estabilidade durante uma legislatura. Qualquer outro arranjo não é senão a repetição de um filme já visto, que só atrasa o país, não permite que se faça qualquer reforma substancial, porque os governos entram sem saber exatamente quanto tempo é que fica. E eu costumo dizer, isto tem um aspecto pernicioso. Quando nós temos crises permanentes do governo, um dos problemas que nós podemos ter é que cada membro do governo, quando vai, porque não tem a certeza se vai durar um ano, ou se vai durar 6 meses, ou se vai durar 2 anos, pode ir numa perspectiva não de preocupar-se com os santomenses, mas preocupar-se com o seu problema. Então, se eu não sei se fico 6 meses, é melhor eu primeiro saber da minha vida, depois saber dos outros. Quando o papel que nos cabe, enquanto governo, é um papel de servir as pessoas. Estarmos ao serviço das pessoas, as pessoas em primeiro lugar e nós em segundo lugar. Muito obrigada por ter estado cá, Sr. Ministro. Muito obrigado. Estivemos então com o Ministro de Plano e Desenvolvimento, Agostinho Fernandes, que veio falar sobre a atual situação política. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu o embaixador de Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, com residência em Angola. Um encontro de cortesia serviu para as duas partes abordarem questões relacionadas com a cooperação entre os dois países. Tratou-se de um encontro de menos de 1 hora em que o embaixador de Cabo Verde foi recebido pelo chefe de Estado santomense, Manuel Pinto da Costa. Um encontro de cortesia que serviu para as duas partes discutirem questões relacionadas com a cooperação entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e os países do PALOP. Como sabem, eu tenho residência em Luanda. Estou em missão de serviço a alguns países que eu cubro, nomeadamente a Guiné Equatorial e a São Tomé e Príncipe. Então tive hoje o privilégio de ser recebido por Sr. Sr. Presidente da República para falarmos um pouco sobre as relações entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a evolução dos nossos países, dos PALOP, e fiquei muito grato ao Sr. Presidente da República por me ter concedido essa
oportunidade para falarmos sobre essas questões todas. Questões que têm a ver com o funcionamento dos nossos países, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, as relações entre os dois países, a comunidade cabo-verdiana aqui, a sua importância para Cabo Verde e para São Tomé. E então estou muito grato ao Sr. Presidente da República por me ter concedido essa oportunidade. O decano dos embaixadores em Angola, recebido esta tarde no Palácio do Povo. A Polícia de Investigação Criminal deteve um grupo de 3 jovens assaltantes à mão armada a várias residências. Os detidos encontram-se na Polícia Nacional para depois serem entregues ao Ministério Público. O roubo foi realizado à mão armada numa residência privada. Os infratores levaram consigo computadores, eletrodomésticos, utensílios em ouro, dinheiro e outros bens. Alguns foram encontrados e apreendidos no ato da investigação levada a cabo pela Polícia de Investigação Criminal. Levaram computadores, eletrodomésticos, vários computadores, pendrive, e exigiram dinheiro, não sei quantos aqui, porque não existia valores em quantidade que precisavam. Eles não levaram dinheiro, mas levaram outras coisas, gêneros, alimentícios, bebidas e outras coisas mais. Quer dizer, que varreram uma casa inteira? Eu creio que varreram a casa inteira, puseram em perigo a vida de 2 cidadãs, dona da residência. Esta viatura também foi roubada para transportar as mercadorias. Os prejuízos somam cerca de 700 milhões de dólares. Dos 3 jovens detidos, um ainda continua a monte. Estes serão entregues nas próximas horas ao Ministério Público. O Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, lançaram hoje uma nova vacina no calendário nacional de vacinação. Trata-se da vacina PCV13 contra o vírus pneumococo causador das doenças respiratórias agudas como a pneumonia. A introdução da vacina no país contou com o apoio da Aliança Gavi. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 500 mil crianças morrem por ano devido às infecções respiratórias agudas. Em São Tomé e Príncipe, estas infecções constituem a principal causa da mortalidade infantil. Daí a importância da introdução desta vacina no calendário nacional de vacinação. Essa vacina combate as infecções causadas por pneumococos. Como sabeis, as infecções causadas por pneumococos são as meningites, uma grande parte das pneumonias, otites, sinusites, e também a septicemia. Vocês sabem que muitas crianças chegam a morrer devido à septicemia, quando a bactéria invade todo o sangue, chama-se também a septicemia. E as crianças tendo essas vacinas já previnem dessas doenças. Para o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais, é mais uma ação no combate à mortalidade infantil. Pneumonia é um grande problema de saúde pública, causando cerca de 15% a 20% de mortes em crianças menores dos 0 a 5 anos de idade. As nossas crianças são vítimas de infecção por pneumococo todos os dias. O representante da OMS falou sobre a importância da vacina para a saúde das crianças. Esta vacina vai proteger as crianças contra a pneumonia. Uma das principais causas de morte de crianças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Para a introdução desta vacina, o governo contou com a parceria da Aliança Gavi. Os membros da Federação Nacional dos Pequenos Agricultores estiveram reunidos hoje numa Assembleia Geral para a apresentação das atividades desenvolvidas durante o ano. Esta é a primeira Assembleia Geral do novo corpo diretivo. A Federação Nacional dos Pequenos Agricultores, FENAPA, reuniu-se esta sexta-feira com todos os líderes das organizações regionais.
O encontro teve como objetivo a apresentação dos resultados obtidos pela atual direção ao longo deste ano. O presidente da FENAPA considera de positivo as atividades desenvolvidas pela Federação. Uma assembleia de prestação de conta aos nossos membros. E nessa prestação de contas, qual é o balanço que faz então das atividades realizadas durante o ano? Portanto, o balanço que faço é um balanço francamente muito positivo, na medida em que, assim que fui eleito, eu tinha dito na altura em que este novo corpo diretivo ia dar continuidade às atividades em que outro corpo não tinha conseguido cumprir. Portanto, nós, ao longo deste ano, FENAPA, nós conseguimos criar novas associações, criamos 2 federações regionais, nós conseguimos instalar na sede da FENAPA uma loja com materiais e insumos. Junto ao governo, nós desencadeamos várias atividades. A Federação Nacional dos Pequenos Agricultores, na sua primeira Assembleia Geral, depois da eleição no ano passado da atual direção. Sejam de novo bem-vindos. O corpo de Edmar Carvalho foi sepultado esta tarde no cemitério de São João da Vargem. Edmar Carvalho foi o primeiro bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe e morreu na passada terça-feira, vítima de doença prolongada. Na hora do adeus, familiares e companheiros de trabalho de Edmar Carvalho quiseram que a sua primeira paragem fosse a Casa da Ordem dos Advogados, uma das suas conquistas enquanto homem da justiça. Pelo feito, os colegas recordam. Todos nós sentimos muita tristeza que vemos partir um colega, um companheiro, um amigo e um irmão. E neste momento em que o país vive uma confusão política, tudo o que estamos a viver politicamente é a negação daquilo que o Dr. Edmar Carvalho defendeu durante a vida. E nós temos a certeza que ele vai triste por ver o país e a justiça que sempre defendeu cada vez pior. O país ficou mais pobre, disto tenho certeza absoluta. Um homem descomprometido, um homem que se pronunciava sobre tudo com coragem, mas sobretudo com objetividade, e um homem que tinha São Tomé e Príncipe no coração. A nação perdeu um homem, um dos seus filhos, um dos seus grandes filhos. O direito perdeu um dos seus cultores, na verdadeira acessão da palavra. A ordem perdeu o mestre. Edmar Carvalho ficará para sempre nas nossas memórias. Casado, pai de 3 filhos, Edmar Carvalho fez a sua licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi um dos cofundadores da União dos Advogados da Língua Portuguesa. A sua dedicação não deixou calar as vozes que o acompanharam. Foste o melhor pai do mundo. Ficaste muito feliz quando nós nascemos. Embalaste-nos desde o primeiro minuto. Trouxeste-nos ao colo, confortaste-nos sempre. Limpaste as nossas lágrimas quando choramos e riste de alegria quando nós rimos de alegria. Ensinaste-nos tudo o que sabias, os teus valores de pai, de marido, de advogado e de cidadão. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos últimos momentos, ensinaste a força do teu caráter, a tua retidão, a tua frontalidade, a tua fé e o teu amor à vida. Contigo aprendemos o significado das palavras verdade e honestidade, mesmo quando isso criava incompreensões e inimizade. Contigo aprendemos o significado das palavras amor e dedicação, aquilo que nos deste desde que viemos ao mundo até ao último dia. Queremos dizer-te que te amamos muito e prometer-te que vamos lutar para sermos como tu e que nos vamos esforçar por cuidar da mãe, como tu e ela sempre cuidaram de nós. Foi Coimbra do Mondego e dos amores que te viu formar. E neste momento da hora da despedida, levas em ti guardado o choro de uma balada, recordações do passado, o bater da velha cabra.
Edmar Carvalho foi enterrado esta tarde no cemitério de São João da Vargem. A intensificação agroflorestal como uma ameaça para a biodiversidade única de São Tomé esteve no centro de um debate realizado hoje no Centro Cultural Brasileiro, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo biólogo português Ricardo Lima. O certame visou discutir estratégias que possam reduzir o impacto negativo das práticas agrícolas e florestais. A biodiversidade de São Tomé e Príncipe é excepcional e o seu valor tem sido reconhecido internacionalmente devido ao elevado número de espécies endêmicas existentes e à variedade biológica que apenas podem ser encontradas nestas duas ilhas. Das 25 espécies de aves endêmicas reconhecidas internacionalmente, 10 estão ameaçadas. Os dados foram divulgados durante o debate sobre a apresentação do estudo sobre intensificação agroflorestal, a ameaça à biodiversidade única de São Tomé. Existem muitas espécies endêmicas em vários grupos. Em aves posso dar muitos exemplos, existem 20 espécies endêmicas só em São Tomé. Por exemplo, o truqui é uma delas, o céssia, e depois algumas que as pessoas não conhecem tão bem, como por exemplo a galinhola ou o picanço, que são mais difíceis de encontrar. Só ameaçadas estão 23 espécies endémicas de árvores de São Tomé, para além daquelas que existem e não estão ameaçadas. No âmbito do seu doutoramento, o biólogo Ricardo Lima estudou aves e árvores do país, comprovando o efeito negativo que muitas das práticas agrícolas e florestais estão a ter sobre as espécies endêmicas. Foi perceber de que forma é que as atividades humanas, e nomeadamente a alteração da forma como as pessoas utilizam as diferentes áreas em São Tomé, de que forma é que essas atividades impactam ou alteram a forma como as espécies estão distribuídas, e em concreto as espécies endémicas, que são aquelas que apenas se podem encontrar cá em São Tomé. Para reverter o atual cenário é necessária uma mudança de mentalidade e melhor gestão do meio ambiente. É que as espécies endémicas são aquelas que mais sofrem com a alteração do uso do solo. Portanto, quando o homem começa a aumentar as suas atividades, aquelas espécies vão ser as primeiras a sofrer. E o que é preciso fazer é haver uma boa gestão, portanto, haver um bom planeamento de que forma é que se vai utilizar o território, por forma a garantir que estas espécies não estão ameaçadas, porque estas espécies também são recursos. Por exemplo, se pensarmos, muitas das madeiras utilizadas são espécies endémicas, muitas das espécies endémicas de aves são utilizadas para a alimentação humana, e conservar as espécies endémicas é uma forma de garantir que as florestas e os recursos florestais estão bem preservados em São Tomé. Vamos continuar a fazer a reflorestação com espécies produtoras de madeira de boa qualidade, de rápido crescimento. Espécies essas que vão ser produzidas, ou estão sendo produzidas em diversos viveiros comunitários que nós instalamos, sobretudo junto às delegações regionais. Vai-se tentar intensificar o controle e fiscalização das áreas florestais contra o abate ilegal, e não vamos deixar de continuar a fazer a sensibilização no sentido de mudarmos a mentalidade, o comportamento das pessoas face ao meio ambiente. A título comparativo, apesar de ser menor, São Tomé e Príncipe possui 7 vezes mais espécies endêmicas de aves que Cabo Verde. A Associação Ajudar Sem Abrigo promoveu hoje pela primeira vez uma festa de Natal antecipada para as crianças carenciadas em São Tomé. A associação, criada há 2 anos, já agendou para 2013 a criação de uma cozinha social. Trata-se da primeira ação social no país desta associação, um projeto que surgiu após vários pedidos de ajuda. A Associação Ajudar Sem Abrigos pretende criar já no próximo ano uma cozinha social que irá fornecer cerca de 50 refeições diárias a crianças e idosos mais carenciados e também promover diversas atividades com os mesmos. Esta atividade, foi nós, como temos o ok do Governo que podemos fazer o projeto, foi dar início ao projeto e fazer a nossa primeira festa de Natal em São Tomé e Príncipe. Esta associação surge há 2 anos em São Tomé, perante um pedido de ajuda por causa de algumas campanhas, e nós respondemos logo que sim e viemos logo para São Tomé com um projeto que era um sorriso por São Tomé, que foi uma campanha que nós tivemos lá em Portugal
para arranjar alimentos e alguns brinquedos. Depois viemos cá e, como toda a gente que pisa São Tomé, fica apaixonado, e nós ficámos apaixonados por São Tomé e a associação decidiu então vir para São Tomé. Depois, o ano passado também tivemos cá a preparar este projeto e só agora tivemos a aprovação para fazer este projeto, que é uma cozinha social, onde vamos dar cerca de 50 refeições aos idosos e às crianças, e depois vamos ter atividades tanto com as crianças como com os idosos. Acompanhamento escolar, vamos ter também hortas comunitárias para eles poderem trabalhar na terra. Vamos ter também os idosos ensinarem aos mais jovens a fazer as vassouras da terra e a fazer bolsas com os tecidos também da terra, e várias atividades que, pronto, para eles não estarem só dependentes a uma refeição e estarem à espera do outro dia, porque os idosos aqui em São Tomé, como em todo o lado, ainda são úteis e eles têm que se sentir úteis e podem ter muita informação para poder passar aos mais novos. O sorriso no rosto dos mais pequenos é visível. Cantam o hino nacional e o hino português como forma de agradecimento. O momento é de festa, mas ainda há muito a ser feito. E por isso, a presidente da associação faz um apelo às empresas nacionais que ajudem a chegar ao Hospital Aires de Menezes os equipamentos médicos no valor de 5.000 euros recolhidos numa campanha em Portugal. A campanha, tivemos lá a campanha entre junho, julho e agosto, que o nosso parceiro foi o CTT, tivemos a campanha em 1.200 balcões de CTT e foi uma campanha com sucesso. Temos lá todos os equipamentos em Portugal guardados. Já agora lanço o apelo, se alguma empresa nos puder ceder algum espaço no contentor para podermos trazer o equipamento que temos lá para oferecer ao Hospital Dr. Aires Menezes em janeiro, quando regressarmos. Considera que o balanço foi positivo? Quanto é que foi recolhido? Cerca de 5.000 euros em equipamento. No final da festa de Natal antecipada, foram distribuídos almoços e prendas aos mais pequenos. O Natal já começou para alguns. Um leão marinho deu a costa esta manhã na praia Ribeira Palma, norte da ilha de São Tomé. Trata-se de um mamífero que vive nas regiões de baixas temperaturas. O animal esteve muito próximo da extinção e os seus maiores predadores são o homem, as orcas e os tubarões. O cameraman Yuri Will esteve no local e trouxe as imagens. Você está abusando, mata está abusando da gente. Uma vez mais, a ignorância fez com que o homem recorresse à violência. É tudo por hoje. Obrigada. Boa noite.